Boa tarde. Nós vamos fazer uma capacitação sobre a manutenção produtiva total, a TPM. O grupo é composto por mim, Bernardo, pelo Antônio e pelo Marcelo. Bom, aqui eu vou começar falando sobre a origem e o contexto histórico da manutenção produtiva total. Assim, basicamente, durante grande parte da história da indústria, o principal método utilizado na manutenção foi o método corretivo de manutenção, que é o quê? A máquina estraga e o mantenedor é chamado para trocar a peça de última hora. A peça ou talvez grande parte do maquinário de última hora. E isso acontecia porque os donos das empresas queriam economizar gasto. Eles falavam assim: eu não vou fazer uma manutenção preventiva, por exemplo, eu não vou pagar uma manutenção preventiva, algo que seja menos arriscado, para eu poder economizar. Só que isso não estava totalmente certo, esse pensamento não estava totalmente certo, porque basicamente quando quebrava de última hora era imprevisto, então o gasto que a empresa tinha de última hora era muito maior do que o gasto que ela ia ter caso o gestor implementasse um sistema de manutenção preventiva, preditiva, por exemplo. Então, foi um equívoco muito grande que as indústrias, que as grandes empresas, até as pequenas empresas, faziam antigamente. Não era algo tão eficiente assim para o desenvolvimento da empresa. E na década de 60 surgiu nessa empresa Nippodensa, uma empresa japonesa do grupo Toyota, surgiu na década de 60 um estilo de manutenção que é a manutenção preventiva, que é o quê? É você se organizar, você planejar, você colocar no cronograma a manutenção. Você fala assim, tal dia do mês eu vou fazer a manutenção de tal peça, tal semana eu vou focar em tal maquinário. Então é algo muito mais planejado e que, no final das contas, gera muito menos gastos para a empresa, porque a quebra de um equipamento, a quebra de uma peça pode ser minimizada por esse planejamento. E, basicamente, aqui eu achei interessante também colocar o toyotismo, porque depois do fim da Segunda Guerra Mundial, que foi em 1945, a sociedade europeia inteira, ou a sociedade mundial inteira, começou a se readaptar aos novos moldes, porque tudo mudou depois da Segunda Guerra Mundial. A indústria mudou, o modo de viver, os costumes, tudo mudou. E um novo modelo de produção foi implementado no Japão, que é o toyotismo. Igual eu falei, ele se instalou nos novos moldes da indústria, que era o quê? Aqui, ó, a produção ela ficou muito mais flexível. O toyotismo ele visava estocar as coisas, era algo muito mais ligado, por exemplo, à automação da produção, era algo que tentava encaixar nesses novos moldes. E para esses novos moldes, não, por causa desses novos moldes, foi criada a TPM, que eu vou falar um pouco mais a seguir. Mas no contexto, assim, pós-Segunda Guerra Mundial, o que começou a acontecer? A indústria começou a aumentar o seu nível de automação, as máquinas começaram a ficar muito mais tecnológicas, muito mais eficientes, muito mais robustas, com muitos dispositivos eletrônicos, tudo muito diferente do que era antes das guerras. A concorrência entre elas aumentou, ficou tudo mais difícil, mais complicado, mais complexo. E o que os gestores eles começaram a pensar? A gente tem que mudar o nosso pensamento em relação à manutenção. E o que aconteceu? Eles sugeriram para os próprios operadores das máquinas começarem a fazer pequenas manutenções às máquinas. Limpar uma poeira aqui, outra poeira ali, um acúmulo de sujeira ali, colocar graxa, óleo em algumas engrenagens, por exemplo, porque isso pode ajudar para não ter um acúmulo de problemas que pode explodir lá na frente, pode fazer com que a máquina quebre lá na frente. Então, são pequenos ajustes, pequenas ações de manutenção que os próprios operadores das máquinas começaram a fazer, tiveram que começar a fazer para poder minimizar os problemas que poderiam ocorrer nas máquinas. E a partir desse novo projeto apresentado pelos gestores, foi criado a manutenção produtiva total, que é Total Productive Maintenance, em inglês, né, TPM. Foi criada pelo japonês Seiichi Nakajima,
E, como eu tinha dito, ela estava no contexto ali de reestruturação dos métodos de manutenção e até de vivência da empresa, porque a TPM ela não pega só a manutenção, ela pega tudo, ela engloba tudo. Isso também eu vou falar um pouco mais à frente, ela pega tudo da empresa. E desde a sua criação, desde a criação da TPM, ela sempre foi atualizada, ela foi criada basicamente na década de 70, final da década de 60, começo da década de 70. Então, desde a sua criação, ela sempre foi atualizada. E como eu deixei aqui nessa imagem aqui, a TPM ela muda a cultura da empresa, as pessoas, os equipamentos, muda tudo, basicamente. E no Brasil, ela chegou na década de 80, e a partir disso, ela permaneceu. As empresas viram que realmente era algo muito bom para as empresas. E na TPM a gente pode encontrar 5 pilares. Esses pilares basicamente sustentam o programa, eles são a base do programa. Eles que ditam o programa, as regras, entre aspas, né? O que o programa tem que seguir para obter um sucesso, né? E esses pilares eles são responsáveis por envolver todos os setores da empresa. Não é só o setor da manutenção que vai entrar na TPM. O setor de recursos humanos, por exemplo, de marketing da empresa, tudo entra. Não é só a manutenção. E isso é bom porque muda toda o jeito de funcionar da empresa. E, assim, esses pilares, eles visam o maior aproveitamento das máquinas, sem ter tantas falhas, assim, planejamento, porque a TPM, ela pega a manutenção preventiva e a preditiva. Então, eles visam, como objetivo principal, o maior aproveitamento das máquinas da empresa. E, consequentemente, o lucro da empresa vai ser maior, porque vai estar tudo planejado, a manutenção vai estar planejada, a administração vai estar planejada, então o lucro final da empresa vai ser muito maior do que se não tivesse um programa desse instalado dentro da indústria. E aqui o primeiro pilar da TPM é o autorreparo. O que é? Como eu tinha dito antes, os operadores começaram a passar por processo de capacitação. Eles começaram a dar pequenas manutenções simples no equipamento em que eles operam. Limpeza, adição de graxa, óleo e outras coisas. E isso pode fazer com que entraves maiores sejam evitados. Até com uma perda total do maquinário, porque a gente acha que isso aqui está um pouquinho sujo, então não tem problema. Aí vai deixando acumular, e lá na frente explode o problema. A máquina estraga, vai ter que trocar, vai ter que gastar uma fortuna para trocar. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é o planejamento. Também, como eu tinha dito anteriormente, a manutenção preventiva ela é baseada em planejamento, em planos de manutenção. A preditiva já é um pouquinho diferente, porque ela se dá por parâmetros. Você analisa os parâmetros da máquina, vibração, temperatura, não sei o quê, mas também é ligada a planejamento, a organização. E isso também é para evitar problemas inesperados, para você não chegar e ter uma quebra inesperada de um equipamento. E isso aumenta, consequentemente, a produtividade e diminui os gastos, porque você vai ter menos quebra, vai ter menos problemas inesperados. Terceiro pilar, manutenção de qualidade. A TPM, ela quer tentar manter ao máximo a qualidade original do maquinário. O maquinário chega, obviamente, ele tem o seu tempo de vida, mas eles querem tentar ao máximo manter esse nível que o maquinário chegou, para não gerar produtos defeituosos no futuro, e isso pode até levar a problemas judiciais para a empresa, porque às vezes a pessoa faz, por exemplo, uma peça de um carro, dá um problema e causa um acidente. Isso é problema da fábrica, que fabricou uma peça defeituosa, né? E o quarto pilar da TPM, que é a melhoria contínua. Além de manter um padrão de qualidade, quando você implementa a TPM na empresa, você quer que tenha uma melhoria contínua nela, você quer que seja algo crescente. E isso não é só, como eu também disse antes, isso também não é só para o setor de manutenção. Isso pega todos os funcionários, todos os setores da empresa. Aí isso aumenta a vontade da pessoa de trabalhar, a pessoa fica mais satisfeita dentro da empresa e, consequentemente, aumenta a qualidade de vida dessa pessoa, desses funcionários. Então, é algo que visa a melhoria de todos, a melhoria contínua da empresa. E o último pilar, ele engloba o ciclo de vida do equipamento. E aqui todo o conhecimento da TPM é colocado em prática.
a empresa, ela vê, estuda todo o equipamento e ela tem que ficar identificando se tal peça tem que ser trocada, ou se o maquinário atingiu o seu ápice, atingiu o seu limite, não consegue operar mais, e se ele precisa ser totalmente substituído, porque cada equipamento tem seu ciclo de vida, né? Igual quando eu deixei aqui, introdução, crescimento, maturidade e o declínio, isso é normal. Por mais que a TPM tente manter o nível original da máquina, uma hora ela vai perder a sua qualidade original, mas a TPM ela tenta analisar isso com mais cuidado, com mais delicadeza, para que não aconteça tão rápido, assim, tem que manter. E os parâmetros para identificar o ciclo de vida são a especificação do maquinário, obviamente, o projeto do maquinário, a fabricação, como ele foi feito, a instalação, o comissionamento, operação e substituição. Então, são características que têm que ser analisadas para tentar até mesmo prolongar esse ciclo de vida, para evitar gastos inesperados. E aqui eu vou falar dos objetivos da TPM. Ela vai englobar todos os setores da empresa, né? Desde o setor produtivo até o setor de recursos humanos. E isso faz com que a manutenção produtiva total seja um método fora da caixa, porque ninguém nunca tinha pensado nisso. Você fala assim, eu vou implementar a manutenção preventiva de manutenção na minha empresa. Mas aí você não está sendo tão específico assim, você não está sendo tão detalhado. Você vai só criar um cronograma ali para trocar a peça de tempos em tempos, mas não pensa nos outros setores. A TPM não, ela pensa na empresa como um todo, não só a manutenção. E isso é muito interessante, isso que faz esse método ser um método fora da caixa. Ele vai visar melhorar toda a estrutura da empresa, vai promover capacitação dos funcionários, obviamente, porque vai englobar tudo. Os funcionários eles têm que saber o funcionamento de tudo, de todo o setor, de toda a máquina, como que tal máquina opera, por que ela opera, o que ela fabrica. E é basicamente isso. E caso todos os objetivos da TPM sejam alcançados, espera-se que a empresa consiga fazer com que os operários realizem manutenção voluntária. Você não precisa chegar para o operário e falar assim, você tem que limpar tal coisa, tal lugar, colocar graxa em tal lugar. Não, ele já sabe que ele tem que fazer essas pequenas ações para contribuir com a empresa. E esses mantenedores também, eles vão ser capazes de realizar manutenção em mecatrônicos, em maquinários mecatrônicos, que envolvem automação muito eletrônica, porque hoje em dia, basicamente, as indústrias são assim, elas têm esse tipo de maquinário. Os engenheiros também das empresas, a cada tempo que passa, eles vão ser capazes de projetar máquinas que não necessitem tanto assim de manutenção. Uma hora ou outra vai ter que fazer uma limpeza aqui, colocar graxa, mas os engenheiros vão ter que ser capazes de projetar máquinas que não necessitem tanto assim de manutenção. E isso vai evitar gasto. E os estudos, consequentemente, quando isso vai sendo realizado, os estudos vão ser cada vez mais incentivados, porque o gestor vai perceber que está dando certo. Então é algo que é contínuo, vai melhorar sempre a empresa. Bom, agora eu vou falar um pouco para vocês sobre os 8S da TPM, né? O 8S, basicamente, o programa, ele é uma extensão do 5S, né? O programa 5S, ele é uma ferramenta que surgiu no Japão, logo depois da Segunda Guerra Mundial, né? E, porém, esse recurso ele ficou mais conhecido nos anos 90, quando precisou, né, com uma certa urgência, se buscar por uma qualidade nos negócios, né? E seu principal objetivo, como está no slide aí, né, é de proporcionar um local de trabalho melhor, padronizando processos, aumentando a eficiência, a satisfação dos colaboradores, a produtividade da organização e, consequentemente, né, isso aí vai diminuir os desperdícios, seja ele de tempo ou então de produto. E com o intuito, né, de adaptar a filosofia japonesa 5S à realidade do público brasileiro, foram adicionados mais 3 S's, o que tornou-se, então, né, o programa dos 5 S's. Aqui, como vocês podem ver, tem os 8 S citados, são nomes em japonês, né? Embaixo está basicamente a tradução para o português. E agora eu vou falar um pouco sobre de cada um. A gente começa pelo primeiro S, que é o senso de determinação e união, na qual diz que é necessário uma determinação, comprometimento e união de todos, né? Para que o programa funcione continuamente, né? E para uma maneira de aplicar o senso de determinação e união é sempre buscar a união, né, para atingir os objetivos da organização,
fundamentar suas decisões em fatos e dados e tornar o funcionário um integrante da empresa. O segundo S, como vocês podem ver, é o senso de educação e treinamento, na qual diz que todos precisam ser qualificados e receber treinamentos sempre que necessário, porque sem conhecimento, nenhum colaborador consegue desempenhar um bom papel. E algumas maneiras de aplicação desse senso seria treinamento, né? Cada integrante da empresa participar ativamente dos programas de treinamento, analisar os objetivos e resultados dos cursos de treinamentos que eles fizeram, participar de várias palestras e seminários, e, por último, a outra maneira seria sugerir alguns cursos e capacitações para os gerentes. Então, agora a gente vai para o terceiro senso, que é o senso de utilização. Ele prega o uso somente dos itens necessários para o trabalho. O que é desnecessário é descartado ou realocado. Ou seja, se faz necessário separar tudo do que é útil daquilo do que é desnecessário. E algumas maneiras de aplicar esse senso é separar tudo que o que não tiver utilidade para o setor e descartar o que não serve, disponibilizando para outros setores, então. O quarto senso é o senso da organização. Nesse tópico, é reforçada a necessidade de organizar e identificar os itens e espaços da empresa, visando a segurança e a velocidade de acesso desses itens. Para aplicar o senso de organização, deve-se fazer algumas perguntas a si mesmo, como, por exemplo, será que eu encontro o que procuro com facilidade? Ou outra pergunta que poderia ser feita também, né? Será que outra pessoa irá conseguir encontrar algum documento ou objeto que ela necessita com facilidade? Se a resposta para essa pergunta for não, aí você deve executar os seguintes passos. Primeiro, definir um lugar para cada coisa. Segundo, guardar cada coisa no seu devido lugar. E, por último, colocar etiquetas de identificação. Agora, o quinto senso é o senso da limpeza, no qual diz que é preciso limpar e preservar o ambiente. E por quê, né? Por que você deve realizar esse senso? Porque em ambientes limpos e agradáveis, sempre vai existir uma maior motivação e produtividade. E para aplicar esse senso, é básico. Você deve limpar o seu ambiente de trabalho e os seus objetos de uso. Deve-se também preocupar-se em não sujar e o que pode ocasionar a presença de sujeira. E, por último, você deve acionar a pessoa encarregada de limpeza e manutenção de equipamentos, quando for necessário. Agora, aqui a gente tem o sexto senso, certo? É o senso de normalização, na qual criar normas e sistemáticas que todos devem cumprir, mantendo arrumação, limpezas, ordem e, obviamente, né, não deixando os outros sensos retrocederem. E para aplicar esse senso, você deve estar atento às condições de ambientes de trabalho, né, como a iluminação, a ventilação, a ergometria dos móveis. Você deve também promover o respeito mútuo, criando um ambiente propício ao relacionamento interpessoal. E, por último, creio que todo mundo já adota esses hábitos, mas adotar hábitos de cuidado com a saúde e higiene pessoal. O sétimo senso consiste no senso da autodisciplina. A autodisciplina ela é de extrema importância para a continuidade do programa, né? Para que cada um consiga fazer tudo de forma espontânea, né? Não permitindo o regresso às antigas práticas. Nesse senso, você deve melhorar constantemente, desenvolver a força de vontade, a criatividade e o sentido crítico. E para aplicar o senso de autodisciplina, é de extrema importância tornar a prática dos S's anteriores, transformando em uma rotina a ser cumprida. Ou seja, basicamente você também deve incorporar os 8 S's para você mesmo, para isso se tornar uma autodisciplina sua, ter isso na sua rotina. Certo? Agora, o oitavo e último S é o senso de economia e combate ao desperdício. Ele visa, basicamente, eliminar os desperdícios e os gastos desnecessários de empresas. Todas as empresas, a maioria, mas praticamente todas, existem desperdícios de gastos desnecessários, sejam eles de produtos ou perdas financeiras. E algumas dicas de aplicações são aproveitar melhor as máquinas, equipamentos, materiais e tempo nas tarefas, aproveitar melhor os recursos e fazer um correto planejamento dos custos e despesas do seu setor. Com a implementação do programa 8S, são esperados alguns benefícios, né? Como vocês podem ver aí, eu listei eles.
são o bem-estar de pessoas, a prevenção de acidentes, incentivo à criatividade, conservação de energia, melhoria da moral das pessoas, prevenção contra as paradas por quebras, redução de estoques e peças sobressalentes, e higienização mental da companhia, redução de custos de forma geral, melhoria de qualidade de produtos e serviços e, por último, um aumento da produtividade da empresa, o que é de suma importância, né? É o que a gente busca sempre. E também, por último, ainda sobre os 8S, né, é preciso ressaltar que essa mudança ela não vai ocorrer de uma hora para outra. Sendo assim, é necessário, né, um tempo para que isso aconteça naturalmente. Só que, por outro lado, esse método ele precisa de uma promoção contínua, né? Ou seja, são necessárias várias ações simples no dia a dia que permitem dar continuidade ao programa, né? Não voltando aos hábitos antigos. Agora eu vou falar um pouco para vocês sobre as principais perdas que a TPM propõe eliminar. São 6. Vamos começar aí pela primeira, que é a perda por quebra, que é o tipo de quebra, é a perda mais custosa, né? Pois vai quebrar um equipamento, e quando há uma quebra de um equipamento, ele vai parar de exercer sua função, obviamente, e isso vai resultar na parada do processo produtivo. Com isso, haverá um prejuízo, além, óbvio, do custo do reparo. E uma maneira de evitar esse tipo de perda é através da manutenção preditiva. O segundo tipo de perda, como vocês podem ver aí na direita do slide, é a perda do setup. Essa perda ela vai se relacionar ao tempo associado aos ajustes necessários para o equipamento estar apto a produzir. Ou seja, um exemplo, né, seria em máquinas que produzem mais de um produto. Né? O tempo necessário para o trabalhador trocar o ajuste dessa máquina de produzir um produto 1 para o produto 2 é um tempo perdido praticamente, é um tempo que poderia ser evitado. E como esse tempo pode ser evitado? A partir de trocas rápidas. E isso aí só vai ser possível se o funcionário tiver um investimento no treinamento dele para exercer essa função. Ou seja, um jeito de evitar esse tempo perdido seria investir em treinamentos para que esses funcionários realizem mais rápido essas tarefas. A terceira perda é o tempo ocioso. O tempo ocioso ele está associado ao tempo do equipamento parado, devido à falta de matéria-prima ou de operador. Ou então, né, alguma troca de peça, ou então a realização de alguns ajustes que necessitam parar ou diminuir a produção. E esse tipo de perda ele pode ser amenizado com algumas melhorias nas tomadas de decisões. E um exemplo disso seria analisar o momento certo de troca de peças e ajustes necessários. Ou seja, quando você for fazer alguma mudança ali no equipamento, você vai trocar alguma peça quebrada, assim, você precisa analisar qual vai ser o melhor momento que você não vai deixar aquela máquina parada, né? Ou seja, quando você pode deixar a máquina parada. Sempre é bom relembrar, quanto menor tempo, melhor, né, no caso. A perda número 4, como vocês podem ver também na direita do slide, é a baixa velocidade. E esse tipo de perda, ele está relacionado ao funcionamento do equipamento. E na qual pode estar funcionando abaixo da sua capacidade e gerar uma perda considerável na produção. E a fim de se evitar isso, uma maneira seria o monitoramento dos equipamentos, né? Através de índices. A gente tem um índice que eu não coloquei no slide, mas que é bem famoso, que é o OEE, que é o Overall Equipment Effectiveness, em inglês, né? E esse índice ele vai medir a disponibilidade real do equipamento e a causa da sua degradação. Esse seria um exemplo. Agora, a gente tem a perda número 5, que seria a qualidade satisfatória. A qualidade satisfatória ela vai estar presente quando a qualidade do produto, como o Bernardo mesmo disse, né, não está nos padrões necessários. Ou seja, o que é isso? É quando ele possui algum defeito. Por exemplo, algum arranhão, algum amassado, e o que não deixa ele perfeitamente em estado de uma qualidade desejável. E com o intuito de evitar isso, se faz necessário o gerenciamento contínuo dos equipamentos, certo? A fim de garantir a qualidade e reduzir o retrabalho, ou então uma ferramenta de controle de qualidade, na qual teria alguma pessoa especializada em procurar esses erros após a produção. E por último, como vocês podem observar, seria a perda número 6, né, o startup, que essa perda ela está ligada aos obstáculos com insumos ou matérias-primas, ou seja, ela está relacionada aos fornecedores. E
Isso aí não é algo muito controlado pela empresa, né? Você vai depender de terceiros, mas como você pode evitar isso? Você pode evitar isso tendo uma boa relação com esses fornecedores e principalmente uma boa comunicação. Porque tendo uma boa comunicação, você vai conseguir prever essas faltas de insumos e matérias-primas antes, o que vai diminuir o prejuízo. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o princípio da quebra zero, e ele se baseia no conceito de que a quebra é uma falha visível. E uma falha visível nada mais é do que uma sequência de falhas invisíveis. Então, como que a gente pode considerar o que é uma falha? A falha, ela é uma imperfeição, um erro ou um defeito. E no caso da indústria, a gente refere ela a um padrão pré-estabelecido. Então, a gente pode dizer que a quebra é uma falha visível. E para que essa falha aconteça, é necessário que outras pequenas falhas tenham ocorrido previamente. E, normalmente, as máquinas apresentam alguns sinais que podem ser observados antes de quebrar. E esses sinais podem ser corrosão, deformação, desgaste, desnivelamento, fadiga, ruído, a própria trinca, e entre outros fatores que a gente pode observar antes de que ocorra a própria quebra. E para que seja possível a gente antecipar essas falhas, é necessário ter uma disciplina, constância e atenção na rotina de manutenção, que é a que a gente está falando aqui, que é extremamente importante, porque isso ajuda a evitar a ampliação dos problemas ocasionados por elas. Então, se os próprios operadores e os mantenedores estiverem bem conscientes de que devem evitar as falhas invisíveis, a quebra vai deixar de ocorrer. E agora eu vou falar algumas medidas que podem ser adotadas para o princípio da quebra zero e alguns exemplos de como realizar essas medidas. São 5 medidas, né? No caso, a medida 1 é a estruturação das condições físicas, perdão, e nada mais é do que limpar, apertar uma peça solta, lubrificar, preparar os padrões de limpeza e lubrificação. A medida 2 é obediência às condições de uso. Como exemplo, a gente pode citar a operação com capacidade de projeto e seus valores limites, padronizar os métodos de operação, cuidar das instalações elétricas e hidráulicas, aí isso varia de cada indústria, ter cuidado com sujeira e poluição nas partes móveis. Então, é uma sequência que uma medida vai sempre depender da outra. A medida 3 é a regeneração do envelhecimento, e ela é dividida em duas partes, que é a detecção precoce da deterioração, e ela ocorre através da inspeção das partes do equipamento, preparação de inspeção diária, interpretação de sintomas anormais, estudando os parâmetros e métodos para se medir essa própria deterioração. E a outra fase é o estabelecimento de métodos de reparo, e pode ser por padronização de métodos de desmontagem, padronização das partes do equipamento, melhoria das ferramentas. Então, por exemplo, no caso de um torno mecânico, é sempre deixar a ferramenta sempre afiada para que não ocorra atrito e aí não perca nem a ferramenta e ocorra o desbaste da peça corretamente. No caso da medida 4, ela é para sanar os pontos falhos decorrentes do projeto. Então, ela reforça as partes para aumentar a vida útil das estruturas e dos mecanismos. Também reduz quebra por fadiga, além de alimentar um sistema de segurança também. Sempre para prezar também, essas medidas são para priorizar também a segurança do próprio operador. E a medida 5, né, que é a última, ela também é dividida em duas partes, que essa medida 5 é para incrementar a capacitação técnica e ela previne os erros de operação. Então, sempre fazendo melhoria do projeto, criação de trava à prova de falha. Então, se o equipamento for falhar, tem um sistema de segurança para travar,
o operador sempre tem que manter o controle visual das condições do equipamento, e a outra parte é a prevenção dos erros de reparo. Então, melhorar o próprio método manual, o método de manuseio, né? A gente pode melhorar a ferramenta e o dispositivo de reparo e simplificar sempre a criação de procedimentos, simplificar e criar procedimentos de forma facilitada. Então, não pode ter muitos processos dificultosos. Bom, agora eu vou falar para vocês um pouco dos efeitos da TPM sobre as relações humanas. Com a utilização do sistema TPM, as pessoas que atuam na empresa preocupadas com a manutenção, elas vão obter um ganho de desenvolvimento, seja como pessoa ou em habilidades manuais e técnicas. E a participação de todos os envolvidos com a manutenção, ela resulta nos seguintes benefícios que eu listei aí. A realização, que é a autoconfiança no caso, o aumento de atenção no trabalho, o aumento de satisfação pelo trabalho em si, a melhoria do espírito em equipe, a melhoria nas habilidades de comunicação entre as pessoas, a aquisição de novas habilidades, o crescimento através de participação, um maior senso de posse das máquinas e uma diminuição da rotatividade de pessoal. Isso aí tudo vai gerar um ganho muito grande, tanto para essas pessoas, como principalmente para a empresa. Bom, agora com relação à manutenção autônoma, ela é uma forma de aumentar o nível de habilidade pessoal. E ela tem como objetivo que a pessoa entenda e gerencie melhor os seus próprios equipamentos, máquinas ou processos. E outro objetivo dela é mudar a mentalidade dos operadores, fazendo eles serem mais proativos e fazendo também com que sejam evitadas pequenas paradas e além de diminuir a quantidade de defeitos e imprevistos. Então, eu vou citar alguns objetivos da própria manutenção autônoma, que são identificar e solucionar falhas, eliminar paradas de produção por pequenas falhas, elevar a disponibilidade dos equipamentos através de ajustes, limpezas e setups rápidos, alavancar a performance do time e garantir a confiança do equipamento, produto e do processo. E como qualquer outro pilar da TPM, a manutenção autônoma deve ser implementada seguindo um passo a passo. E esse passo a passo são 7 passos, na verdade. O primeiro é uma limpeza inicial, que consiste, como o próprio nome já diz, em limpar e organizar tudo que está à vista, assim, à vista do olho humano. Então, é limpar a bancada, as máquinas, ela está ao redor, tudo que está à vista deve ser limpo. O segundo passo é eliminar as fontes de sujeira e lugares de difícil acesso. Esse caso já dificulta um pouco mais, mas ele é importante porque nesses locais que tem essas sujeiras, nos locais de difícil acesso, é onde ocorre os vazamentos de óleo, de água. Então, é muito importante fazer a limpeza desses locais para que não ocorra esses problemas. O terceiro passo é elaborar os padrões de limpeza e inspeção. Então, os padrões sempre são muito importantes para definir quais são as atividades que os operadores vão realizar. Então, sempre é importante manter esses padrões. O quarto passo é a inspeção geral do equipamento, que é crucial para o sucesso, que é um ponto crucial para o sucesso desse passo é a capacitação. E isso deve ser feito com muita cautela e planejamento. O quinto passo é a inspeção geral no processo, e nessa etapa o processo de produção tem que ser analisado como um todo. E a inspeção deve ser minuciosa e deve ser iniciada em busca de equipamentos, instrumentos ou componentes que não estejam de acordo com os padrões aplicados anteriormente, que é a questão que eu já havia citado anteriormente também sobre o princípio da quebra zero. O sexto passo é a manutenção autônoma sistêmica, onde deve melhorar os procedimentos já estabelecidos anteriormente, visando preenchimento de lacunas e uma melhoria na produtividade e fazer com que os processos sejam sempre ágeis. E o sétimo passo é a gestão autônoma,
que nada mais é que seguir o passo a passo de forma constante. E esses passos, a gente pode observar que é uma sequência que deve ser realizada e um passo sempre depende do outro. Então, é importante sempre seguir todos eles. E com isso, a gente finaliza a nossa apresentação e obrigado pela atenção de todos. Obrigado. Muito obrigado, pessoal.